Nós vamos seguir falando sobre assuntos que estão movimentando Brasília. Após negociações entre vários partidos, a Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição da anistia, que livra partidos de pagarem multas por descumprirem cotas de repasses a candidaturas de negros e mulheres. E para nos ajudar a entender melhor essa decisão da Câmara, que agora segue para discussão no Senado Federal, nós convidamos uma especialista em direito eleitoral, a Amanda Guimarães da Cunha, a quem agradeço muito a participação aqui no Jornal da Manhã. Bem-vinda. Bom dia, doutora. Bom dia, Lívia. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Bem, para a gente entender essa PEC da anistia, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo rapidamente. Quando foram instituídas essas políticas afirmativas, a cota de gênero de candidaturas e também a exigência de repasse dos fundos públicos que financiam as campanhas para essas candidaturas, foi por meio de decisões judiciais, ora pelo STF e ora pelo TSE. Então, e essas mudanças se deram realmente aí às vésperas das eleições ali de 2018, de 2020. Então, realmente, os partidos tiveram pouco tempo para se ajustar às novas políticas aí afirmativas e às novas formas de distribuição dos recursos. Em 2022, quando veio a emenda constitucional 117, ela somente fez solidificar esses entendimentos judiciais e colocar lá na Constituição. Então, nas eleições de 2022, a gente não teve nenhuma surpresa com relação à mudança nessas políticas afirmativas, a não ser pela exigência de destinação proporcional dos recursos às candidaturas de pessoas negras. Mas aqui é uma observação muito importante, porque, veja, a gente não tem cota de candidatura para pessoas negras. Somente se criou uma exigência de que, se existisse candidaturas de pessoas negras, homens ou mulheres, tinha que ter uma destinação proporcional de recursos para eles. Então, essa foi a única novidade em 2022. Então, até 2022, quando a PEC 117 solidificou essas políticas afirmativas adotadas pelo Poder Judiciário, realmente, eu inclusive tenho artigos publicados, eu não entendia como uma PEC da anistia, porque lá atrás também foi chamada em 2022 como uma PEC da anistia, né? Porque quando os partidos não obedecem, né, essas regras de repasse de recursos, eles têm que devolver esse recurso, sofrem multas e podem até ficarem suspensos de receber esses recursos aí numa instância mais grave. Então, naquele momento, eu não entendi que era uma anistia, porque esses entendimentos de 2018, 2019, 2020 foram realmente ali em cima das eleições e os partidos não tiveram todo esse tempo para se ajustarem. Mas agora, em 2024, veja, a gente não teve nenhuma mudança nesses 2 anos. Então, não justifica agora fazer uma nova proposta de emenda à Constituição, além da 117, para anistiar, né? Porque a ideia da PEC principal qual é? É que todas as multas, todas as punições com relação à falta de repasse de recursos conforme essas políticas afirmativas deixem de ser sancionadas até a presente data, até 2024. Então, realmente agora a gente cabe falar que é uma PEC da anistia, porque não tem nenhuma novidade para 2024. Né? Em 2022 até não tinha, foi só uma ideia de regularizar aquilo que já tinha sido feito, e realmente alguns partidos, né, não tiveram tempo de se adequar, e eu acreditei que foi uma medida justa, uma transição aí para dar segurança jurídica, para não punir os partidos injustamente, né? Porque a gente tem que pensar que a gente está falando de direito político, de candidaturas, então a gente tem que cuidar aí com as sanções, né? O direito eleitoral, ele prevê justamente que toda regra que muda o cenário eleitoral, ela tem que entrar em vigor 1 ano antes da eleição, para dar esse tempo, né, de todo mundo se organizar. E essas políticas afirmativas não respeitaram esse período. Mas isso foi lá em 2022. Agora, em 2024, eu não vejo nenhuma justificativa plausível para que esses partidos ganhem um novo período sem punição por não terem aplicado essas cotas, né, essas políticas afirmativas, esses repasses financeiros. A doutora, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele argumenta que o que a Casa está fazendo agora é colocar na Constituição essas novas regras que estipulam essas cotas de gênero, de raça e outras regras também, que foram definidas por resoluções do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e que para eles são regras que devem ser aprovadas pelo Parlamento.
para ele, sob o aspecto técnico, essa é a justificativa. Mas para nós, eleitores, não especialistas como a senhora, nos parece que é um perdão, um alto perdão que está sendo imposto por esses parlamentares por regras que anteriormente eles haviam se submetido a aceitá-las, né? Então, sim, existe uma tensão aí entre o Poder Judiciário e o Parlamento, com certeza, com relação a essas políticas afirmativas. Mas, nesse momento, a única política afirmativa que não está na Constituição é o repasse para as candidaturas de pessoas negras. Todas as outras, e isso realmente é um fator positivo, né? Realmente é importante que isso esteja também estabelecido na Constituição e não só por meio de resolução. Mas todas as outras, as de gênero, que realmente é o principal calo dos partidos, por conta da falta de repasse para as cotas de gênero, que eles têm essas multas pendentes aí, que tem uma somatória de aproximadamente 23 milhões de reais. Então, é por conta disso que está tramitando essa PEC. Hoje, as punições pelas cotas de pessoas negras, conforme eu expliquei, não existia uma cota mínima. Era um dever de repasse proporcional. Então, se o partido não tivesse pessoa negra, ele não tinha esse dever, né? Obviamente. Então, realmente, na minha percepção, concordo contigo, apesar de ter esse único ponto positivo de realmente colocar na Constituição o repasse para as pessoas negras, de resto, realmente é um pano de fundo para perdoar os partidos que não cumpriram as políticas afirmativas, que não destinaram os recursos para as mulheres. Amanda, a gente fica muito concentrado, claro, na questão das cotas raciais, importantíssimas, mas tem outros aspectos também que eu gostaria de abordar com a senhora aqui. O texto, por exemplo, da PEC aprovada, livra os partidos de pagarem multas ou de terem o fundo partidário eleitoral suspenso por irregularidades na prestação de contas realizadas antes da promulgação dessa emenda. Alivia regras vigentes da prestação de contas e desobriga os partidos a apresentarem recibo em caso de doação de recurso do fundo partidário e eleitoral através de transferência bancária feita pelo partido aos candidatos e candidatas e doações recebidas através do Pix. E ainda permite que eles paguem as multas quando elas forem pagas com dinheiro do fundo partidário. Isso não fragiliza demais a possibilidade de a gente acompanhar e saber como eles gastam o dinheiro do orçamento, que retiram do orçamento para fazer campanha ou para se financiar, seja o fundo partidário ou o fundo eleitoral, Amanda? Veja, Flávio, realmente os partidos têm a possibilidade de usar os fundos que eles recebem, porque o fundo partidário ele é repassado para os partidos todos os anos. Diferente do FEFEC, né, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é repassado para os partidos só em ano eleitoral, porque é voltado para financiar a campanha. Então, eles podem realmente utilizar esse recurso corrente deles para pagar algumas multas com relação à legislação eleitoral. Mas, com certeza, o que tá vindo nessa PEC realmente dificulta o controle, aumenta a possibilidade de realmente de não cumprimento, porque, veja, se a gente analisar uma linha temporal, todos os anos, 2018, 2019 a gente teve uma lei com relação a isso, 2020, 2022 teve a PEC, teve a emenda constitucional 117, agora a gente tem essa nova emenda, então os partidos estão sempre buscando uma forma de se desobrigar com relação a essas políticas afirmativas e com certeza com relação ao controle sobre esses valores, porque aí agora deixam de... porque agora a gente está às vésperas das eleições e aí tem partidos que realmente vão deixar de receber uma parcela do fundo porque estão inadimplentes, porque tiveram as contas rejeitadas, porque a falta de repasse para as políticas, para essas cotas de repasse, leva realmente à desaprovação de contas, à rejeição de contas. E aí isso implica, né? Isso prejudica os próximos repasses de dinheiro público. Então é toda uma forma que eles estão construindo para conseguir realmente se anistiar dessas punições, para conseguir receber o dinheiro público esse ano para as campanhas e usar esse dinheiro público depois para pagar essa multa, né? As próximas multas, né? Porque eles vão anistiar essas anteriores e as próximas parcelar aí pagando com esse dinheiro público. Então, as mulheres deixaram de receber esses recursos, as pessoas negras, aí esses recursos agora vão ser anistiados e os próximos ainda vão servir para pagar as multas. Então, veja que realmente é uma solução muito bem pensada para que o caixa dos partidos, né, não seja afetado e as políticas afirmativas com certeza se enfraqueçam. Vilela?
Bom dia, doutora Amanda. Satisfação falar com você. Doutora, com relação, nessa resposta agora que você deu à pergunta do Colombo, falando sobre o uso de recurso público, não seria talvez o momento de se retomar o debate acerca da necessidade ou não desse grande financiamento público de campanha, desse FEFEC, do fundão eleitoral, com quase 5 bilhões de reais destinados às campanhas eleitorais? Não seria o caso de, eventualmente, se retomar um pouco mais aquilo que era feito antes, da forma de um financiamento, uma certa preponderância do financiamento privado, talvez reabilitando o financiamento de empresas com um teto fixo estabelecido? Qual que é a sua opinião sobre isso? Com certeza, eu sou uma defensora do financiamento misto de campanha. Eu acho que a gente não pode demonizar o financiamento público, porque, veja, a gente tem que pensar que tem partidos que não têm recursos, partidos menores, candidatos aí que estão novos na política, então, às vezes, não tem de onde obter recursos. Inclusive, a ideia do surgimento do financiamento público se deu no Reino Unido, quando havia deputados que não tinham condições de financiar as próprias campanhas. Então, ele tem uma ideia genuína, uma ideia legítima. Mas no nosso modelo brasileiro, esse valor realmente está ficando muito elevado, né, para financiar as campanhas. Eu acredito que excluir as pessoas jurídicas do cenário eleitoral é tapar o sol com a peneira, porque elas participam indiretamente, isso até possibilita a ideia de ter caixa 2, de ter dinheiro aí não contabilizado. Então, quando a gente traz para a legalidade, quando a gente regulariza, a gente tem até mais chance de controle, de saber. Então, a gente pode ter medidas, como tu falou, de um teto para as pessoas jurídicas doarem. A gente pode ter medidas de, por exemplo, ter limitação de votação para um projeto que envolva tal empresa e que essa empresa tenha doado para tal candidato. Enfim, tem várias medidas em que a gente pode amenizar a influência do poder econômico excessivo de pessoas jurídicas, que é uma preocupação válida, mas eu acredito que a gente deveria retomar o debate desse financiamento misto, até porque eu acredito que é mais democrático e facilita o controle e a fiscalização por parte dos próprios eleitores de quem está doando, quem que recebeu o dinheiro de quem, e até para analisar o comportamento nas mais diversas votações de projetos. É bom lembrar, né, doutora Amanda, que essa proibição a essas doações privadas, de empresas privadas, essa proibição aconteceu no contexto da Operação Lava Jato, do envolvimento de empresas com partidos, com políticos. Teria de haver uma forma de melhorar essa fiscalização, porque hoje é possível rastrear o caminho desse dinheiro, mas não é fácil fazer isso, né? Que mecanismos deveriam ser criados para isso? Não é fácil. A gente sempre brinca, né? Tem uma frase que é clássica e sempre funciona, é follow the money, né? Siga o dinheiro. Tu sempre vai encontrar um lastro, né? Hoje é muito difícil, mesmo que com os avanços tecnológicos, com os avanços né, de mecanismos digitais, facilita a transição de dinheiro, mas também facilita a fiscalização. Então, hoje as polícias estão cada vez mais equipadas, estão cada vez mais também inteiradas nessas novas tecnologias. Então, eu acredito que hoje, e aqui eu falo porque é engraçado, porque eu sou professora, sou especialista, e eu sou policial, sou escrivã de polícia aqui em Santa Catarina, então eu acompanho de perto. A gente está tendo várias operações aqui com relação ao uso irregular de verbas públicas por prefeituras, por câmaras, e realmente existe uma grande possibilidade de realmente equipar melhor as polícias, de equipar melhor as possibilidades de investigação, e isso pode caminhar junto. Isso pode, de fato, caminhar junto para que a gente tenha essa participação das empresas, das pessoas jurídicas nas campanhas, porque as pessoas precisam entender que as pessoas jurídicas continuam participando. Continuam participando e estão, assim, digamos, por baixo dos panos. Isso piora a fiscalização. Isso dificulta a fiscalização, porque aí fica uma coisa, né, paralela e que o poder público não consegue acompanhar. Então, por isso que eu acredito que tem que regularizar de novo, embora eu ache muito difícil o Congresso pautar de novo esse assunto, porque, veja, o fundo eleitoral está cada vez maior. Então, eles vão recebendo esse dinheiro público, os grandes partidos continuam concentrando. Então, a gente também teria que rever a forma de divisão desses recursos, porque o FEFEC e o fundo partidário, minimamente ali 2% é dividido igual entre todos os partidos, a grande fatia é dividida na proporção da representação. Então, os grandes partidos continuam recebendo as maiores somas de dinheiro, e eu acho que, de repente, voltar ao financiamento privado é uma forma até de reequilibrar, né, essa distribuição de recursos.
mas eu acho difícil o Congresso voltar a pautar, porque, digamos assim, ele está confortável com a soma de dinheiro público que tem sido injetada nas campanhas. Sim. Muito obrigada pela participação. Falamos com uma especialista em direito eleitoral, Amanda Guimarães da Cunha. Bem-vinda sempre. Doutora, bom fim de semana. Muito obrigada para vocês também.